Olá, galera do blog Viver e Estudar na Bolívia. Bom, agora eu quero falar um pouquinho para vocês, né, algumas perguntas. Por que estudar na Bolívia, né? Algumas pessoas podem perguntar assim, por que você vai escolher estudar na Bolívia? A maioria das pessoas busca a Bolívia, pelo que eu percebo, é porque não passaram no vestibular no Brasil ou não tem condições de pagar uma faculdade particular. Porque tem faculdades aí que pode chegar até mais de R$ 8.000 a mensalidade. E quando vai chegar no final do curso, então, esse valor extrapola. Então fica muito difícil para pessoas que não têm condições, como eu não tenho, né, fazer faculdade num lugar como esse. Mas então, olha, por que estudar na Bolívia? Não existe vestibular, eu já falei em outro vídeo que na Católica você tem um processo seletivo para entrar e também nas faculdades federais você tem um vestibular para entrar que é tão concorrido quanto no Brasil. Mas nas particulares não tem. Então, olha, mas e as mensalidades? Qual o valor das mensalidades? Isso que assusta quando você compara as mensalidades de medicina no Brasil, na Argentina, Paraguai, Bolívia e outros lugares. Na Bolívia, as mensalidades elas são em média de US$ 160 até mais ou menos 500, US$ 600. Ou seja, a pessoa ela vai estar pagando pelo câmbio de hoje, por exemplo, ela vai estar pagando aí no máximo, na mais barata, né, uns US$ 800 que ela vai estar pagando mensal para poder fazer medicina. Você já imaginou isso no Brasil? E não se assusta, porque cursos, por exemplo, como engenharia, lá eles são bem mais baratos. Engenharia, arquitetura, psicologia, você vai pagar uma média de 90 até US$ 150, US$ 200, que é a média para esses outros cursos. Então, quando a gente olha esses valores, até assusta, né? Comparando com a nossa realidade brasileira. Então, olha, além disso, a Bolívia ela participa também do acordo do Mercosul. Ela está como país convidada por enquanto, né? Pelo menos até agora, agora estamos em outubro, em 2015. E olha, uma outra coisa, nós estamos na cidade de Santa Cruz de La Serra. Estou falando que eu estou lá, mas na verdade eu estou fazendo internato no Brasil. Mas estou falando lá porque o nosso coração ainda está lá também. Nós temos que voltar para lá para poder terminar o nosso curso, né, o ano que vem, fazer a província. Então, olha, só em Santa Cruz tem mais de 10 mil. Estimamos que, na verdade, tem mais de 15 mil brasileiros ali estudando medicina. Fora as suas famílias que estão acompanhando. Então, são muitos brasileiros que você vai ter contato ali, por exemplo, em Santa Cruz de La Serra. As cidades que tem maior aglomeração de brasileiros é Santa Cruz, Cochabamba, né, e La Paz. Mas também tem outras cidades que também tem, né, como Sucre, Cobija, Pando. Tem várias cidades que então tem brasileiros ali estudando. Uma pergunta que sempre eu ouvi, né, no blog e até também quando pessoas perguntam, né, sobre a Bolívia, quando querem estudar medicina na Bolívia, é: terei dificuldade de aprender espanhol? Olha, eu sempre gosto de contar a minha história. Eu já tinha estudado espanhol em 99 e desde então eu sempre lia o espanhol, mas eu não falava muito bem espanhol. Na verdade, eu não falava espanhol, só lia e escrevia também. E aí, quando nós fomos para Bolívia, eu e minha esposa, em 2010, nós começamos ali a estudar, e eu lembro que em 6 meses ela já estava falando espanhol muito, né, bem, né? Para quem estava ali pela primeira vez aprendendo a ler, escrever e falar espanhol. E depois de um tempo eu também já escrevia, né? Então já estava falando melhor espanhol. É claro que a gente fala um pouquinho de portunhol, né? Porque o sotaque ainda continua bem brasileiro, né? Eu sou mineiro, então bem amineirado aí. E aí, então, várias pessoas que às vezes nunca tiveram contato com o idioma, né, com outro idioma, quando chega ali, consegue aprender rápido. Por quê? Porque, principalmente quando faz amizade com o boliviano, porque o boliviano quer aprender português e aí eles também ensinam. E essa amizade que tem entre os colegas ali acaba ajudando muito. Os professores ajudam muito, eles relevam muitos, né, muitos erros, na verdade, nossos de espanhol, de grafia, de fala. Às vezes até é difícil para eles, mas eles acabam aguentando ali, suportando, né, os brasileiros que ainda estão falando seu portunhol. Olha,
Uma outra coisa que você tem que levar em conta para poder estudar na Bolívia são, por exemplo, hoje tem um problema muito grande que é essa crise que nós estamos vivendo no Brasil. Então o dólar aumentou muito. Para vocês terem uma ideia, quando nós chegamos na Bolívia, R$ 1 valia a média de 4 bolivianos, 4,5 bolivianos. Hoje, R$ 1 vale 1,7 bolivianos. Essa é a média, ou 2 bolivianos. Então imagina só, os preços mais que dobraram. Então, por exemplo, o que é mais pesado na Bolívia são os aluguéis. Porque o aluguel, por exemplo, de uma kitnet, de um quarto, às vezes até de um quarto só, né, que nem a kitnet, com banheiro, você vai pagar aí uma média de US$ 200. E se você quer morar assim, num local onde tem 2 quartos, aí é US$ 300. E o preço só vai subindo. Então o mais caro ali ainda é o aluguel. Infelizmente, isso foi muito inflacionado pela ida dos brasileiros, pela grande quantidade de brasileiros ali na Bolívia, principalmente Santa Cruz, que é onde nós moramos, né? Mas, além disso, questão de alimentação. A alimentação, ela, quando nós estávamos ali, o preço estava igual no Brasil, mas igual colegas nossos que estão ali agora, muitos até estão deixando a Bolívia por causa da questão da alta do dólar. Então, antes a gente calculava o valor da alimentação igual no Brasil. Por exemplo, se você gasta R$ 100 no Brasil com alimentação, pelo menos lá em Minas, né, comparando, lá era o mesmo valor. Alguns colegas nossos que eram de outros estados falaram que lá era mais barato. Para nós era a mesma coisa. Só que hoje está um pouco mais alto. Entendeu? Vamos supor que aqui você compra uma coisa que é R$ 10. Lá, por exemplo, hoje, questão de alimentação, está 15. Então isso tem mudado muito e tem feito com que, infelizmente, muitas pessoas tenham desistido do sonho e voltado para o seu país. Falar em desistir do sonho, uma coisa que eu aprendi durante todo esse tempo ali na Bolívia. Inclusive, eu estou escrevendo um livro, né, terminando de escrever um livro que é Invista nos Seus Sonhos. E ali eu falo sobre vários sonhos que, graças a Deus, eu pude realizar. E um deles é esse agora que está terminando o curso de medicina. Falta pouco, né? Se Deus quiser, falta muito pouco. Final do ano a gente termina o internato, aí vem província, vem exame de grado, diploma, revalida, CRM, se Deus quiser. É que durante todo esse tempo que nós fizemos o curso, né? Como eu estava falando, nós ouvimos muitas reportagens em vários canais de TV brasileiros. E o que aconteceu com isso? Muitos colegas nossos que tinham o sonho de fazer medicina e não tinham como pagar o seu curso no Brasil, o que eles fizeram? Eles voltaram para o Brasil. Muitos voltaram, né? Muitos eram enfermeiros, voltaram a trabalhar como enfermeiro. Outros em várias áreas afins. Muitos voltaram com tristeza no coração, porque quando passam uma reportagem falando mal da Bolívia, falando mal lá de onde nós vivemos, as pessoas só olham aquilo que está passando na TV. E muitas vezes ela não tem um senso crítico. Eu já trabalhei na área de reportagem, já trabalhei com um programa de TV também, né? Trabalhei com um programa lá na minha cidade chamado, agora eu acho que está Top TV, que é do Regis Salomão. Já trabalhei com o João Kennedy no programa TVK, num programa chamado Conexão Rio Doce. E uma coisa que a gente aprende em reportagem é que você pode fazer uma redação que você mostra só o pior do lugar, ou você pode mostrar o melhor. Sempre onde eu trabalhei nós procuramos mostrar o melhor, mas nas reportagens que tem mostrado só mostra o pior da Bolívia. Se você for no Brasil e buscar, você vai achar o pior também. Mas, por exemplo, em Santa Cruz de La Serra, você até consegue comprar casas que estão na planta ali em condomínio fechado, com piscina, com quadra de tênis, até por $50 mil, por $70 mil, e se você tiver para gastar mais ali, até por 100 mil. E se você for comparar com o do Brasil, você vai ver que aqui seria muito mais caro isso. Então, tem a questão também lá da locomoção. Por exemplo, sabe quanto que custa uma passagem de ônibus ali para o estudante? Olha, 70, se eu não me engano, está 70 centavos. Aliás, está um boliviano. Então, está mais ou menos 70 centavos de real. Ou seja, menos de R$ 1 você paga para poder ir para o hospital e voltar, para ir para a faculdade e voltar. Então muitas pessoas escolhem viver longe da faculdade, né? A maioria procura viver perto. Mas outros vivem longe, pagam um lugar mais barato, porque quanto mais próximo da faculdade é mais caro.
E aí eles vão de ônibus. E é interessante uma outra coisa, gente, os hospitais. Eu já vi reportagens falando que nós não fazemos prática, né, nos hospitais públicos. Isso é mentira. Eu sempre fiz prática em hospitais públicos, tanto de semiologia 1, semiologia 2, fiz prática ali em posto de saúde também, hospitais de nível mais complexo também. Então nós sempre tivemos contato ali com o paciente. Vários colegas nossos tiveram a oportunidade de assistir cirurgia, participar de cirurgia. Eu tenho colegas que no internato, por exemplo, eles estavam ali como primeiro ajudante do cirurgião, por exemplo, numa cirurgia de apendicite, numa cesariana. Eu vejo colegas bolivianos até postando fotos ali, que eles às vezes têm mais intimidade, né, com os doutores também, e aí eles conseguem várias experiências muito gratificantes, muito legais. Então vale a pena estudar medicina na Bolívia. Apesar de toda a dificuldade que tem, né, com a cultura, e também é um desafio essa cultura, né, você chegar num país onde a cultura é totalmente diferente. Eu falo que o povo de Santa Cruz é muito bem assim, receptível, tanto é que dá vontade de você ficar ali, de você morar ali. Eu tenho vários amigos bolivianos que são de Santa Cruz, outros são de outros lugares de Santa Cruz, como Cochabamba, né, La Paz também, e a gente vai fazendo amizades, e é interessante quando você conhece a cultura diferente. Se você quiser olhar com olhar crítico, né, eu estou usando óculos agora, por exemplo, você pode colocar o óculos que você quiser. O olhar crítico, o olhar de aproveitar o melhor da Bolívia. E aí você vai aprender muito. Olha, uma coisa que eu acho muito interessante é o cuidado amoroso que os bolivianos têm com os pacientes. Os doutores, eu vejo a maioria deles muito humildes, até com a gente, de conversar, de bater papo. Tem aqueles que são difíceis, assim como no Brasil, eu tive professores, né, em psicologia, em teologia, que eram difíceis, mas a maioria ali é tranquilo, é fácil de lidar, estão interessados em te ensinar, em passar aquilo que eles sabem. E claro, quanto mais o aluno buscar, mais ele terá. Por isso que eu recomendo sim fazer medicina na Bolívia. Eu tenho vários professores meus aqui no Brasil, né, onde eu faço internato, que eles formaram na Bolívia, hoje são professores, e eles são bons doutores. Eles são bons doutores. Eu confio, já confiei a minha vida nas mãos deles também. Quando eu tive uma crise de asma há pouco tempo atrás, eu fui tratado por um desses doutores. Então vale a pena estudar medicina na Bolívia. Então, olha, se você está pensando em fazer medicina fora, você tem a opção Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Espanha, Portugal, tem até na Rússia aí. Eu posso recomendar na Bolívia, porque ali é onde eu estudo, é onde eu estou terminando o meu curso, e eu falo, vale a pena conhecer os bolivianos, vale a pena conhecer uma nova cultura. É isso aí, um grande abraço, que Deus te abençoe.